Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU, aquela hora da tarde que a gente bate um papo com jovens que estão conosco no Força Jovem e tiveram, graças a Deus, suas vidas transformadas. E o objetivo qual é? É para que você que está passando por uma situação difícil, como eles passaram, para que você aprenda como resolver esse problema, como sair dessa. E você que estava pensando em entrar numa situação dessa, para que você pense assim, não, eu não vou fazer isso, eu não quero isso, esse não é o caminho, tá bom? Hoje eu tô aqui com o Gustavo e com a Evelyn que vão compartilhar um pouco da história deles, então não sai daí não, fica aqui com a gente. Aliás, nós temos música nova aí da banda FJU, para você que estava conosco no Mega Help, essa música foi lançada e eu vou deixar aqui vocês com esse clipe musical que tá lá no canal do YouTube da banda FJU. A gente vai se intervalo rapidinho e a gente volta então para bater um papo com eles, não sai daí não. Um lugar tão escuro e o peso do mundo é mais do que a gente pode aguentar. Quando tudo está caindo e a esperança é um muro, lembre-se, você não está sozinho, vamos nos levantar. Eu sei que as sombras podem te envolver, mas há uma força que você pode encontrar. Dentro de você há uma luz que não se apaga, mesmo quando o caminho parece se perder. Não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Parece ser a sua única amiga, e a dor é um eco constante em seu coração. Lembre-se das vezes que você já superou. Cada passo é uma vitória, uma lição. Eu sei que a batalha pode ser difícil de enfrentar, mas há um futuro que está esperando por você. Cada lágrima, cada esforço, tudo tem um valor. E a sua história ainda está por se escrever. Não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Acredite no amanhã, você é mais forte do que imagina, não está sozinho. Há um propósito, há uma razão para estar aqui. E mesmo quando tudo parece desmoronar, a esperança, não desista. Há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver.
E aí, gostou? Essa e outras músicas da Banda FJU você pode ouvir no canal do YouTube, Banda FJU, e também pelas plataformas de música Spotify, Amazon Music e Apple Music. Estamos mais juntos do que nunca. Então vamos lá, a gente está de volta, lembrando a todos que esse final de semana tem Encontro Jovem aqui com a galera do Templo de Salomão, sábado às 16 horas. A gente vai ter um Encontro Jovem e começa com a banda FJU, vai ser um pouquinho mais rápido para as mulheres, porque a gente vai ficar com os homens, e depois as mulheres têm uma reunião toda especial só para as mulheres no Templo de Salomão. Eu sei que vai ter mulheres vindo de tudo quanto é lugar aqui de São Paulo para cá, e você também é a nossa convidada, tá bom? Vamos lá, já que estamos falando de mulheres, vou começar com você, Evelyn. Tudo bem? Tudo bem. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 20. 20 anos. Você está há quanto tempo no Força Jovem? 11 meses. 11 meses? Nem um ano ainda completou? Não. Então, fala pra gente aí a tua história antes, como é que você chegou, quero saber depois como que você chegou, como que te ajudou, se te ajudou de alguma forma. Com certeza. Eu nasci num lar, né, aparentemente estável. Os meus pais não brigavam, eu não tinha problemas, até que foi de um extremo ao outro, né? Os meus pais sempre me deram valores, princípios familiar, né? Para eu poder crescer educado e tudo mais. Até que um dia os meus pais reuniram a família em casa, né? Que nós éramos em 5, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, minha irmã e eu. Até que eles deram a notícia, a gente vai se separar, né? Você nem via sinais disso? Não via sinais. Eles não brigavam, pelo menos como eu era bem pequena, eu não lembro, né? Os meus irmãos hoje em dia reportam pra mim que tinha alguns conflitos, mas eu não lembro de nada. Até porque eu era muito apegada aos meus pais, principalmente ao meu pai, né? Que foi o que teve que sair de casa, por conta que a minha mãe, ela queria ficar com os filhos, né? E tudo mais. Então, meu pai saiu de casa para que a gente ficasse com a casa mesmo. E nisso, eu era uma criança muito ativa, eu era uma criança muito alegre, eu gostava muito de fazer as coisas, eu praticava esporte, balé, vôlei, futebol, eu era muito ativa. Até que eu comecei a fazer perguntas, começou a vir perguntas na minha cabeça de tipo, qual é o sentido da vida, o porquê que aconteceu isso com seus pais, né? Não foi do nada. Perguntas assim, frequentes, né? Até que isso eu fui alimentando esses pensamentos, dia após dia eu não consegui rebater, porque eu não entendi o porquê daqueles problemas. Eu nunca tive problema antes, então eu não sabia como rebater, né? E como eu guardava tudo pra mim, eu não falava com a minha mãe, então eu não tinha aquele apoio, eu não tinha aquela com quem conversar, né? Uhum. Eu era muito próxima da minha mãe, eu sempre conversava com ela, mas não sobre o que passava na minha mente, né? Até que foi passando o tempo, teve uma questão de antes mesmo dos meus pais se separarem, eu fui abusada quando bem criança, né? Por uma familiar próxima minha mesmo, né? Então, aquilo foi me reprimindo. Eu não entendia as coisas que estavam acontecendo, eu não entendi o porquê que aquilo tinha acontecido, achava que a culpa era minha, né? Então, aquele sentimento de tristeza, de a culpa foi sua, você aceitou aquilo, foi crescendo, foi tudo muito radical mesmo, né? De uma criança muito alegre, eu passei a ser uma criança muito fechada, muito triste, né? Então, eu fui a parte da escola, né, de curso, recreação, e aí foi com o problema de amizades, né? Não tinha com quem conversar em casa, né? Então eu queria ser o centro das atenções, na escola, na recreação. E aí... O que você fazia para ser o centro das atenções? Como eu gostava muito antes de praticar esporte, né? Então eu queria ser melhor em tudo. Eu queria ser melhor no futebol, eu queria ser melhor no vôlei, eu queria ser a primeira em qualquer coisa. Eu queria me destacar, eu queria realmente ser a primeira ali, né? Então, nisso, as pessoas muitas das vezes se afastavam de mim, muitas vezes se aproximavam de mim. Uhum. Porque eu queria que todo mundo ficasse perto de mim. Então, eu me envolvia, né? Eu ia atrás para poder ser o centro das atenções. E aí, eu lembro que eu tava junto com a galera, tava todo mundo em minha volta. Eu sempre tava rodeada com alguma amiga, algum amigo, mas eu sempre me sentia sozinha. Sempre era um vazio dentro de mim. Era como se, não, você tá ali envolvida com o pessoal, mas não tem ninguém te acrescentando, não tem ninguém que saiba o que você tá passando. Então, aquele sentimento aqueles pensamentos que me bombardeavam
dia a dia, hora por hora, aumentavam, né? Você era uma pessoa sozinha, rodeada de gente. Eu era uma pessoa sozinha, rodeada de gente. Então, com o tempo, nunca fui de sair para beber, para festas, nunca fui de dar trabalho para os meus pais, sempre fui uma menina muito estudiosa. Então, eu era uma pessoa caseira, eu era uma pessoa familiar, porque meus pais me deram estrutura para isso, né? Só que aquele vazio estava aumentando, aquela angústia estava aumentando, e aos 14 anos de idade eu tentei o suicídio, né? Onde eu estava sozinha em casa, porque eu falei, né? Rodeada de amigos, me sentia sozinha, mas quando eu estava sozinha, eu sentia que eu estava com alguma coisa me pressionava, alguma coisa falava na minha cabeça que eu tinha que tirar minha vida, porque não estava funcionando as coisas que eu tentava fazer. E aí foi o que eu tentei. Eu peguei um monte de cartela de remédio, tomei várias cápsulas e fui dormir, porque eu queria acabar com aquela dor. Aquela dor estava me Com qual idade? corroendo, com 14 anos. 14 anos. Sim. E você não chegou a falar com ninguém sobre isso? Com ninguém. Não me abria com ninguém, eu era muito fechada, sempre muito fechada, calada. Socialmente eu era, né, tava lá, me destacando, mas sozinha eu era um turbilhão de pensamentos, uma opressão enorme sobre mim. Era como se os meus ossos, a dor que eu sentia para querer tomar a atitude de tirar minha vida, era como se meu osso corroesse por dentro. Era como se a minha carne machucava, era sensível, assim. Então era uma dor insuportável dentro de mim, né? Fisicamente eu não tinha mancha nem nada, mas dentro de mim é como se tivesse corroída. Então eu quis tomar essa atitude de tirar minha vida, tirar essa dor que estava dentro de mim, né? E também bombardeamento de pensamentos, de que eu não valia nada, que ninguém ia me ajudar. Tentei tirar minha vida. Acabei dormindo, né? Depois que eu tomei os remédios eu fui dormir, porque eu não queria sentir a dor da morte, né? E aí eu acordei. Nisso que eu acordei frustrada, porque nem aquilo eu tinha conseguido fazer, né? Nem aquilo eu consegui resolver na minha vida. Levei com a barriga, né? Fui empurrando a vida. Nessa frustração, eu comecei a pensar em outras coisas. Comecei a olhar em volta, vi que o que resolvia, aparentemente as pessoas eram muito felizes em minha volta, né? Com bebida, com relacionamentos, com amizade. As amizades não tinham dado certo, mas eu falei assim, não, então eu vou tentar alguma coisa, né? Pra ser feliz, porque não tá dando, tá pesando, tá machucando muito. Então eu voltei a conhecer um menino que desde a infância sempre me atraiu, sempre gostei, porque era um menino lá também que se destacava entre os outros, né? E aí a gente namorou por 4 anos. Nesse relacionamento, eu levei muitas bagagens dos meus pais, porque eu descobri que meu pai tinha traído a minha mãe por conta do término deles, né? E muitas outras coisas. Então, nisso, eu comecei a aplicar no meu relacionamento, comecei a ter crises de ciúme, crises de raiva, aquilo foi intensificando, foi aumentando, até que o relacionamento foi começando a ficar fraco, né? Frágil, porque não tem como você pressionar tanto o relacionamento, eu queria sempre o centro das atenções, né? Era eu, não queria saber se ele estava bem, eu só queria saber que eu que tinha que estar bem. Então, não pode olhar pro lado, não, você é meu, não, presente de Deus. Então, sempre foi isso. Eu sempre querendo ser o centro das atenções, porque eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, né? Então, com o tempo, eu comecei a ser agressiva nesse relacionamento, por conta dos ciúmes, por conta de estar mal comigo mesma, de ser muito triste. Ou seja, a frustração foi crescendo ainda mais, porque eu achava que tentando outra coisa eu ia ser feliz, né? Ainda mais um relacionamento, um contato com uma outra pessoa, onde eu falava tudo pra ele. Eu falava que eu era triste, eu falava pra ele que aconteceu com os meus pais, contei pra ele sobre o abuso que eu sofri na infância, eu contei pra ele tudo. Eu fiz dele o meu tudo, o meu mundo, né? E eu lembro que eu olhava pra ele como se fosse eu. Eu achava que eu tava falando com uma outra Evelyn. Então eu contava muito com ele em relação a tudo. E foi seguindo, até que teve um dia que ele não aguentou mais, porque todas as brigas que a gente tinha, eu falava que eu queria terminar, né? Só que eu não queria terminar, porque eu me apoiava a ele.
ele era o meu mundo, ele era o meu tudo. Então eu não queria terminar, mas eu sempre falava, não quero terminar porque não tá dando certo, e é isso. Então ele começou a ficar frustrado também no relacionamento, até que teve um dia que ele deu um basta, ele não aguentou mais, ele falou assim que queria terminar porque tava vendo que eu não tava feliz, que tava vendo que o relacionamento não tava dando certo, que ele também tava ficando muito mal. Ele começou também a ter crises de ansiedade. E uma semana antes, né, de acontecer o término, eu lembro que eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu nunca tinha muito contato com a igreja, eu já fui em algumas igrejas, mas nunca fui de firme, eu sempre era porque os amigos me convidavam, isso nunca foi... Eu nunca quis a igreja, né? Eu nunca quis entregar minha vida para Deus. Então... Você nem orava, não lia a Bíblia, nada? Nada, nem me interessava. Mas você acreditava em Deus? Eu acreditava, de uma forma religiosa, mas eu acreditava, mas... Não via na minha vida, pra mim não fazia sentido. Teve umas vezes já que eu cheguei a me perguntar, Deus existe? Ele não existe, porque olha como eu tô, né? Então, com o tempo, depois de um tempo que ele... Um tempo antes, na verdade, que ele quis terminar comigo, uma semana antes, eu fiz uma oração, uma coisa que, não sei, me deu vontade. Até porque durante um tempo do relacionamento, eu tava com vontade de ir na igreja, não sei porquê. Aquela vontade sempre ia, mas ela não era tão forte dentro de mim, porque... A minha mente estava muito frustrada, estava muito pressionada. Então, aquela vontade nunca se sobressaía sobre esse sentimento de tristeza que eu tinha. E aí eu fiz essa oração. Eu falei assim, meu Deus, eu não te conheço. Não faço ideia de quem o Senhor é. Não sei nem se essa oração vai dar certo. Eu só sei que eu tô muito mal. Tô muito triste. E eu prometo pro Senhor, porque eu falei com Deus, né? Porque na minha família, minha mãe sempre me deu valores, meu pai também. Ele ensinou isso pra gente. Então, a minha palavra era certa. Se eu prometesse alguma coisa, eu cumpria. Então, ali eu fiz um voto com Deus sem saber que era um voto. Eu falei assim, olha, se o Senhor me levar num lugar onde o Senhor tá, uma igreja que o Senhor realmente de fato tá, que essa tristeza, quando o relacionamento acabar, não vai permanecer dentro de mim, eu entrego a minha vida pro Senhor. Eu prometo pro Senhor, eu falei isso pra ele, né? E aí, passou uma semana depois, ele terminou comigo. E assim, eu nem lembrava da oração, só que eu já vi resultado. Porque quando ele terminou comigo, não foi desesperador. Não foi o meu mundo caiu no chão, não foi acabou minha vida, eu quero me matar, né? Porque esse era o meu pensamento no dia a dia. Eu queria só acabar com aquela dor, eu queria morrer. Então... eu vi resultado, só que eu não lembrava da oração. Até que uma semana depois, eu fiquei pensando, nossa, olha a promessa que eu fiz, né? Eu prometi, era a minha palavra. Então, aí eu lembrei do Força Jovem. Uma amiga minha tinha me convidado para vir, ainda no começo do relacionamento, 1 ano de relacionamento, mais ou menos assim, ela tinha me convidado para vir. Não queria, resisti muito, até que teve um dia que ela conseguiu me trazer, porque depois eu ia para uma festa do irmãozinho dela, de aniversário, que às vezes ela me chamava para ir, né? Então, eu fui na reunião, não lembro de nada do que aconteceu, não lembro como que foi, eu só sei que eu fui e depois nunca mais voltei. E aí, eu lembrei do Força Jovem. Falei assim, tem certeza que é pra ali que você quer me levar? Não sabia que era da Universal, não sabia de nada. Só falei, então eu vou. Mandei mensagem pra minha amiga numa sexta-feira. E aí, no sábado, ela acabou não vendo a mensagem, porque era Mega Help. Então, ela não olhou a mensagem, né? Senão eu teria ido no Mega Help mesmo. E aí, eu fui num domingo de manhã, ela me levou. Eu falei assim, olha, eu não quero saber, só me ajuda com os horários das reuniões. Eu não entrei pra FJU, eu entrei pra ir pra igreja, pra poder mudar a minha vida. Eu falei assim, olha, me ajuda com os horários das reuniões, que eu só quero que dê certo aqui. Aí, nisso, eu comecei a me envolver com a FJU, né? Porque eu sempre tava com ela, né? Ali, então, ela me arrastou pra FJU. Comecei a participar das reuniões, dos encontros jovens, do Algo a Mais, das reuniões de quarta, sexta. Eu comecei a ir todos os dias na igreja, só tava na igreja, até que a minha mãe falava assim, eita, não vai sair desse lugar, não. Todos os dias eu participava das reuniões nas igrejas, né? Porque eu tava decidida, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais o mundo, não aguentava mais conviver comigo mesma, só queria uma ajuda, só queria que aquela tristeza saísse. E participando das reuniões, eu via que aquilo ali ia se desvaindo de mim, ia saindo toda aquela tristeza, toda aquela mágoa, a mágoa que eu tinha da minha mãe, a mágoa que eu tinha da pessoa que abusou de mim. Então, assim, aquilo foi saindo, eu fui liberando perdão, eu fui praticando o que pediam pra mim praticar dentro da igreja e aí foi
foi mudando. Aí eu fui fazendo os meus votos com Deus, fui buscando o Espírito Santo, isso de uma coisa que eu sempre lembrava, né? Foi surreal pra mim. Eu ouvi, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei assim, quem é Espírito Santo? Como assim? Tem como receber Espírito Santo? Como assim? Então conforme eu fui ouvindo, eu fui me interessando, eu fui indo atrás. Até que eu me batizei nas águas uma semana depois que eu cheguei na igreja, né? E eu fui buscando o Espírito Santo. Só que eu tinha muito medo. Eu tinha medo do diabo, porque, querendo ou não, eu sabia o que era certo e errado no mundo, né? Eu sabia que existia o céu e o inferno. E eu sabia que se eu morresse, antes mesmo, eu ia pra lá. Então eu tinha muito medo do diabo. Qualquer coisa que ele jogava na minha cabeça, eu tinha medo. Então eu tive que entregar aquele medo. Até que eu entreguei esse medo, e aí eu fui indo, fui buscando, fui fazendo propósito. Até que numa reunião de quarta-feira, eu lembro que para buscar o Espírito Santo, eu me comparava muito a outros testemunhos. Eu falava assim, não, aconteceu assim com a pessoa, então se eu fazer certinho isso, eu vou receber o Espírito Santo. E eu me frustrava muito em relação a isso, porque eu fazia que nem as pessoas falavam e aí eu não recebia o Espírito Santo. Então eu me vitimizava, eu falava assim, mais uma vez eu não consegui. Até que um dia eu falei assim, quer saber, chega. Eu tô decidida, antes eu não tinha propósito de vida, antes eu não queria fazer nada, antes eu não tinha nada. E aqui eu tô vendo uma oportunidade para poder realmente chegar até o Senhor. Então ali foi a minha decisão, né? Eu falei assim, meu Deus, tem que ser hoje, não dá. Eu não tinha saído toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade, eu já tinha sido liberta disso, mas ainda faltava alguma coisa, eu ainda sentia um vazio dentro de mim. Então eu falei assim, não, tem que ser hoje. E aí numa quarta-feira eu recebi o Espírito Santo, eu busquei, e assim, eu lembro que o que me ajudou a buscar o Espírito Santo foi porque eu ouvi, né? Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Então eu assimilei, né? Eu falei assim, não, então eu tenho que falar toda a verdade, né? Então eu comecei a vomitar a verdade. Eu comecei a falar para Deus o que tinha dentro de mim, o medo que eu tinha. Eu comecei a vomitar a verdade. E até mesmo o que era os podres que eu tinha de dentro de mim mesmo, né? De às vezes, julgar algumas pessoas. Então eu comecei a vomitar tudo que tinha dentro de mim. E aí, naquele dia, eu me senti realmente vazia. Eu falei assim, não, agora só falta o Senhor. Porque eu tô decidida, é isso que eu quero, esse é meu propósito. Antes eu não tinha um propósito. E ali eu realmente vi o meu propósito de vida, que era servir a Deus. Então, ali eu recebi o Espírito Santo. E aí eu falei assim, obrigado, Senhor. Faz quanto tempo isso? Foi em maio, faz 3 meses. Vai fazer 4 meses. O que mudou em você desde esse dia? Olha, a gente ouve muito sobre paz. Mas realmente hoje eu tenho paz, porque antes eu era totalmente perturbada, minha mente era 24 horas por dia acelerada, meus sentimentos todos eram muito fluidos, era toda hora raiva, às vezes tristeza, às vezes amorzinho. Então, assim, eu era sempre fui muito radical, intensa, isso. Eu sempre fui muito intensa. Então, aquilo ali, eu não tinha mais esses altos e baixos. Realmente uma paz se estabeleceu dentro de mim. Às vezes poderia acontecer alguma coisa e eu estava bem dentro de mim. Às vezes vinha pensamentos e eu conseguia controlar aqueles pensamentos. Eu conseguia ter noção do que aquilo ali era meu e do que aquilo ali realmente era do diabo, que não me ajudava, não acrescentava para mim. Então, o que mudou foi a paz. Hoje eu realmente tenho paz, né? Não é só aquela paz, eu fui na reunião, busquei... tive a palavra de Deus, não, realmente eu tenho paz. Perdoa aquela pessoa que abusou de você? Perdoei. Até porque antes eu tinha muito receio, né, de ter contato com as pessoas, abraçar, eu era muito fechada. Hoje em dia é tranquilo. Em casa eu abraço todo mundo, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. E o Força Jovem te ajudou? Demais, porque... assim, o meu propósito não era entrar na Força Jovem, o meu propósito era entrar na igreja para poder buscar Deus como eu tinha prometido. Mas quando eu entrei no Força Jovem, aí eu comecei a ver exemplos de pessoas que estavam na fé e eram jovens, né? Porque o que eu mais tinha medo, né? Não, eu tenho que ser perfeita, eu sou jovem, mas não, tem que ser... tudo retinho, não vou errar nunca mais, eu não posso errar nunca mais, não posso ter nenhum pensamento negativo, eu não posso fazer mais nada, tem que ser certinha, né? Então, no Força Jovem eu vi que tem como você ser um jovem, claro, com a palavra, e
praticar a palavra de Deus na sua vida. Então, o Força Jovem me ajudou demais a ter esse equilíbrio, a entender as coisas, né? A ter a visão. Você não vai ser perfeito, você vai buscar a perfeição. Mas perfeito ninguém é, né? Nós temos erros, né? A gente tem que buscar a perfeição. Quer dizer, o que é buscar a perfeição? Você tem que melhorar a cada hora. Você nunca pode falar, esse é meu jeito, eu sou assim, então não vou mudar porque eu sou desse jeito. Não, a gente está sempre buscando ser como Cristo. É diferente de você ser perfeito, né? Porque tem gente que pensa, esse é o meu jeito. E se ele quiser, bem, se não quiser, não tem problema. Esse pensamento é totalmente errado. A gente tem que estar sempre melhorando como pessoa. E o Espírito Santo nos ajuda a sermos diferentes. É para isso que ele vem. Então, se você pensa assim, na igreja só tem gente perfeita, não. As pessoas falam assim, na igreja tem muito hipócrita, tem muita gente... Tem todos os tipos de gente. Todos os tipos. Tem aqueles que estão chegando agora, que precisam de mudança, tem aqueles que já mudaram, tem aqueles que fingem que mudaram. Todo tipo, mas não é porque na igreja tem todo tipo de pessoa que a igreja é ruim, pelo contrário, né? E também não é para você pensar, eu não sou boa o suficiente, porque ninguém é. Ninguém é. A gente vai melhorando a cada dia e o Espírito Santo vai nos guiando e ele vai nos ajudando. Entendeu? Agora você falou, você tinha 14 anos de idade quando você tentou o suicídio? Isso, 14. 14 anos. Quer dizer, como é que pode uma jovem com 14 anos, que não viveu nada ainda, querer morrer? A gente vê como que o diabo tem trabalhado na mente das pessoas, especialmente dos jovens. Nós tivemos agora o Mega Help, no sábado que passou, e falamos sobre isso, né? O suicídio, desejo de morte, automutilação, problemas de ordem emocional que as pessoas vivem. E eu fico pensando, como é que pode alguém com 14 anos, isso qualquer pessoa, mas imagina uma jovem de 14 anos querer morrer. Por que isso? Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Você vê a vida dela hoje. Hoje ela é totalmente diferente. Por que houve a mudança? Porque ela estava viva. Então você não tirou a própria vida, você estava viva. Viva, Deus pôde enviar alguém, né? E te dar uma oportunidade de mudar. Então aquela amiga te convidou, você estava viva. Então, enquanto há vida, há esperança, né? Por que o diabo quer tanto que as pessoas tirem a própria vida? Porque uma vez morta, não há mais nada que possa fazer. E hoje tem sido uma coisa muito comum, não é verdade? Hoje é uma coisa, todo mundo, já tentei suicídio, já tentei. Como se fosse assim, a vida é muito preciosa. E as pessoas jogam fora assim de qualquer forma e às vezes não entendem. Eu quero morrer. Não é você que quer morrer, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, te garanto isso. O que as pessoas não querem é continuar vivendo com aquele sofrimento. Então elas pensam assim, só tem duas opções. Minha opção é morrer ou viver com esse problema. Mas essas não são as únicas opções. Existe uma terceira opção, que é a opção que ela escolheu. Olha aí. Olha, ela não tirou a própria vida, Deus te guardou naquele dia para poder fazer isso. Então nunca, jamais cogite essa ideia. Nunca, jamais. Suicídio nunca será uma alternativa. Nunca. Nunca. Quem está por detrás desse pensamento que você tem é o diabo. Você pode ter certeza disso. É o diabo. É ele que quer você morto ou morta. Não pense assim, sou eu que não aguento mais. Não é você que não aguenta mais, ele que coloca isso na sua cabeça. Ninguém quer. Minha família não liga para mim. Mentira. Eu não tenho ninguém. Mentira. Se você diz assim, eu não tenho ninguém na vida que ligue para mim, que ligue para a minha existência. Nós ligamos, tanto é que estamos aqui tentando ajudar você. Então, nunca deixe esse pensamento entrar na sua cabeça. Nunca, nunca. Rejeite, coloque para fora. Mas eu não aguento mais viver assim. Então, deixa a gente te ajudar. Deixa ele te ajudar. A Bíblia diz lá, clama a mim no dia da tua angústia. Eu vos livrarei e vós me glorificarás. É o que ela está fazendo aqui. Hoje ela está glorificando a Deus porque ele a livrou. Mas livrou porque ela o buscou. Então, o que você tem que fazer é buscar ajuda. Hoje, aliás, sexta-feira,
É dia de libertação. Se você tem esses pensamentos aí de morte, desejos de morte, não espera até amanhã, não. Vem hoje. Hoje, aqui no Templo de Salomão, às 20 horas, tem reunião para isso. Para libertar, para arrancar esse mal da sua vida. E amanhã, às 16 horas, a gente tem um encontro jovem com essa galera legal. Tá bom? Obrigado, tá, Evelyn? Quer adicionar alguma coisa? Hoje você tem qual projeto no Força Jovem? Hoje, o meu primeiro projeto é Uniforça, mas às vezes eu também ajudo bastante no Help. É? Então tá bom. Então a gente volta já, daqui a pouquinho, não sai daí não, a gente vai conversar com o Gustavo, que está aqui com a gente também. Aliás, você participa do Força Jovem, não, desculpa. Eu participo do Força Jovem na Catedral de Osasco. De Osasco. Né? A Avenida dos Autonomistas, 2222. E qual o dia do Encontro Jovem lá? É o sábado, às 3h30 da tarde. Sábado, 3h30. Então amanhã, 3h30 da tarde, se você vive aí em Osasco, você pode estar aí com o pastor Caio, né? Pastor Caio, a Evelyn também está lá ajudando, toda a galera aí de Osasco. Aliás, um abraço para vocês, tá? A gente já volta já. Força Jovem Universal. A FJU está há 47 anos ajudando jovens. Com 9 projetos, a FJU vem desenvolvendo talentos de toda a juventude. Projeto Esporte, com diversas atividades esportivas. Projeto Cultura, com companhias de dança, teatral e a banda FJU. Projeto Mídia, trabalhando em 4 departamentos como fotografia, mídias sociais, designer gráfico e produção. Projeto Help, o projeto com finalidade de ajudar jovens que têm depressão, crises de ansiedades e vêm sofrendo com automutilação e desejo de suicídio. Caso você ou alguém que precise de ajuda, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. 24 horas de plantão para lhe ajudar e a quem precisa. Todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Nos reunimos para encontrar nossos amigos e fazer novos, recebendo uma direção certa para o sucesso do nosso futuro. E uma vez na semana, temos a reunião do Algo a Mais. Uma reunião especial voltado para aqueles que querem algo a mais com Deus, buscando a direção do Espírito Santo. E aí? Já imaginou passar a madrugada com a galera da FJU? Isso é super possível com a FJU Night. Uma noite super especial de muita animação, redenção, entrega e de novo nascimento. E claro, estamos realizando mega eventos marcantes. Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Projeto Esporte Jovem FJU, Foto Challenge, Curta FJU. Somos ao todo mais de 200 mil integrantes só no Brasil. Mais de 60 mil voluntários em todo o país. Mais de 1,5 milhão de pessoas são beneficiadas anualmente pelos movimentos realizados pela FJU. E presente em mais de 130 países. A Força Jovem te ajudou de alguma forma? No Força Jovem também eu comecei a me sentir útil. Então me ajuda muito. Eles que foram me dando a base, né? A todo momento eu tinha um obreiro me ajudando, me mandando mensagem. Muito. Passei a desenvolver meu talento. Muito. Através disso tudo, eu vi que eu realmente precisava conhecer a Deus. Então foi através do Força Jovem que eu conheci a Deus. Eu me chamo Jéssica, sou muito grata pela Igreja Universal ter vindo aqui e a Força Jovem também. Muito obrigado, FJU. Eles me ajudaram a seguir em frente, olhar para frente, esquecer o passado e ver que eu podia ser uma pessoa melhor. Meu filho é outra pessoa mesmo. É um Pedro antes e um Pedro depois. A camisa que fica mais linda, a roupa que ele fica mais linda é com essa roupa aí. Procure um integrante da FJU e venha fazer parte da Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida.
todos os finais de semana temos o Encontro Jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí, eu te encontro lá? Pois é, pessoal, a gente está de volta, então vamos bater um papo com o Gustavo, que está aqui. Não tem muito tempo mais, porque a Evelyn fala pra caramba, né? Você viu, né? Normalmente sim. A mulher fala mais. Mas conta pra gente aí, qual é a tua história? Bispo, basicamente, eu cresci num lar cristão, sempre segui os princípios bíblicos, né? Minha mãe sempre me falou, me levou para a igreja, mas com o decorrer do tempo, foi desencadeando que eu fui conhecendo o mundo, mesmo dentro da igreja. E tinha um vazio muito grande na minha alma. E aí tentava preencher com maconha, com bebida, com pornografia, com tudo isso do mundo. Que hoje o jovem ele pensa que ele só vai se preencher com essas coisas do mundo. E eu não entendia. Eu ia lá naquela igreja, só que não entendia que eu precisava. Era Universal ou outra igreja? Não, é uma igreja pentecostal. E eu lembro que indo lá, não era me revelado o que estava por detrás de tudo isso. De eu querer preencher esse vazio da alma, que é o pecado. E eu não era ensinado que tinha que vencer o pecado, tinha que vencer a pornografia. E com o decorrer com as minhas atitudes, que foi só para tentar preencher esse vazio. E aí foi quando eu fui lá para o mundo e foi só ladeira abaixo. Quer dizer, cresceu na igreja, aprendendo a palavra, mas aí acabou se perdendo. Simplesmente por não haver entrega ao Senhor Jesus, de fato e de verdade, né? Porque a gente só consegue vencer aquilo com as forças do Senhor Jesus. E isso não era ensinado. Tanto é que eu fui tentar lá no mundo para ver se iria dar certo e iria tentar preencher esse vazio da alma. Como é que foi lá? O que você fez? Aí eu lembro que no começo eu era muito necessitado de amizades. Principalmente também de meninas. Tentava me preencher com menina, relacionamento, tentei me relacionar, tentei usar maconha para poder tentar preencher o vazio, amizades. E isso foi desencadeando muita tristeza dentro de mim. E isso que quando eu era criança era totalmente diferente. Por que trazia tristeza? Você estava com meninas, fumando maconha, saía com os rapazes, amigos. Por que você era triste? Por que eu pergunto isso? Porque isso é que todo jovem quer, né? A maioria dos jovens lá fora diz, olha, o que eu quero esse final de semana é o quê? É pegar todas, beber todas, fumar, me divertir. Então, para eles, isso aí é a felicidade deles. Você tinha isso daí, então. Você fazia isso. Eu fazia, eu seguia esse mesmo passo a passo, mas era Mas não triste. preenchia. Não preenchia. Tanto é que não preenchia que quando eu estava lá com as amizades, com menina, eu era o cara mais feliz do mundo. Mas quando chegava em casa, na verdade eu nem queria chegar. Porque se eu chegasse, eu sabia que eu iria me trancar no quarto e ia chorar. Porque essa era a minha vida. Era momentos. Quando eu saía, era feliz, mas quando eu voltava para casa, era triste. Mas você chorava porque tomou um toco de alguém, porque tomou um não de alguma menina, ou não era por isso? É por causa do que estava dentro de você? Era porque isso não me preenchia momentaneamente. Mas depois vinha a minha realidade. E a minha realidade me machucava. Como esses jovens hoje, eles tentam preencher, só que pode ser momentaneamente, mas isso não é para sempre. E aí foi que eu aceitei um convite do Força Jovem, através de um amigo. Eu gostava muito de jogar futebol. E eu falei, rapaz, eu quero ir sim jogar bola. E aí fui começando a ir nos encontros jovens. E isso que eu ia lá em uma outra igreja. Só que teve um dia que foi como... Eu estava tão mal, que eu cheguei nessa igreja e falei, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é mais para mim, não. E aí eu perguntei para minha mãe, eu posso ir lá na Universal domingo de manhã? Ela falou, pode ir lá, filho. Mas o que você viu de diferente? Eu vi que os jovens lá eram diferentes. Eles tinham alegria, não só momentânea. E aquilo ali tanto mostrava pra gente que teve jovem que eu conheci que eles eram felizes sem precisar daquilo. Entendeu? E ali foi quando eu fui me envolvendo no Força Jovem e aí Deus foi trabalhando.
Mas mesmo aquilo que eu fazia lá no mundo, infelizmente eu comecei a fazer no Força Jovem também. Que é ir atrás de meninas, tentei preencher o vazio da alma com amizades e nada disso. Pelo contrário, eu continuava ainda com vício de apostas, jogos online, pornografia também. Então, deixa eu entender. Você saiu daquela igreja, aí você começou a interagir com o pessoal do Força Jovem, com outros jovens. Mas isso não foi suficiente para mudar você. Então você estava bem ali, ficava bem com eles, mas chegava em casa e fazia tudo errado. Continuava Isso, fazendo exatamente, bispo. Quando eu estava com eles, era alegre. Que até tem o agito, tem isso, tem aquilo, e ficava muito alegre. Mas depois vinha o vazio da alma ainda. E não preenchia por nada. Até que o obreiro, o coordenador do Força Jovem, ele foi me acompanhando, foi explicando para mim o que eu precisava saber, o que eu precisava fazer, e isso era uma escolha minha. Não tinha como ninguém decidir por mim. Você falou do vício em aposta. Você era viciado em aposta? Era, sim, senhor. De Trabalhava futebol, esporte, o quê? Trabalhava numa empresa, trabalhava já, ganhava bem, só que para o senhor ver, que é o vazio, é aquilo que tá dentro que a gente não consegue preencher com nada, só com a presença de Deus. E aí tentava ganhar mais dinheiro, porque eu sabia que, poxa, se eu ganhasse dinheiro, eu ia ser o homem mais realizado. Isso é uma febre hoje, né? A gente está vendo aí prisões e tudo. É uma febre essas apostas. O que você sentia assim? Toda vez que você jogava, você pensava o quê? Agora eu ganho. Toda vez que eu jogava, eu vinha no pensamento, essa vez eu vou ganhar. E quando até ganhava. Ganhava muito dinheiro. Agora eu vou usar tudo de novo para ganhar mais. Aí é exatamente isso. Aí, num dia, ganhava tudo. Eu falei, mãe, ó, ganhei muito dinheiro aqui. Aí, no outro dia, pegava todo aquele dinheiro e perdia tudo. E aí foi desencadeando que foi o vazio da alma, que eu tentava preencher e nada. E também muita burrice. Né? E burrice. É muita burrice. Você vê aí as empresas de apostas fazendo milhões, bilhões. Você acha que eles estão fazendo isso a troco de quê? A troco de quê? A troco do seu dinheiro. Não é verdade? Eu vi uma pesquisa aí que saiu que bilhões do Bolsa Família são usados em apostas. Quer dizer, aquele benefício dado pelo governo para algumas pessoas, para que ela possa comer, se alimentar, supostamente ela precisa daquilo ali para viver. Por isso que ela está recebendo esse benefício do governo. Porque sem aquilo ali ela não teria como comer, não teria como sobreviver. Essa é a ideia daquele benefício, eu imagino. Bilhões desses benefícios estão sendo usados para apostas. Então, as pessoas não precisam tanto assim, né? Porque ela tira do arroz, tira do feijão, tira da farinha para apostar, então é porque ela não precisa tanto daquilo ali. E também é o que o mal faz, engana as pessoas, né? Com essa ideia de que eu vou ganhar. Aí tem mais, eu vou ganhar. Quando ganha, investe tudo ali para ganhar e vai perdendo. Não, só mais uma vez. Na próxima eu ganho. Tem pessoas perdendo dignidade, perdendo família, tem gente se matando. Tem gente roubando por causa disso. Então, seja inteligente, sai dessa. Porque as pessoas estão ganhando muito dinheiro nas costas daqueles que não são inteligentes. Porque é muita burrice isso. Você apostar dinheiro, o seu dinheiro suado, você aposta em pessoas. Que o time vai fazer o gol, que não sei quem vai ganhar, que isso aqui vai acontecer. Quer dizer, você está colocando a sua sorte, né? Você pode falar assim, seu futuro nas mãos de uma pessoa ali. Isso não é inteligente. Então você ganhava, perdia. E acabou perdendo tudo, né? E acabei perdendo tudo. Perdi, se eu não me engano, mais de 1 ano de serviço, ralando ali, mas foi tudo por água abaixo. 1 ano de salário? 1 ano de salário para esse vício. Eu não sei se eu falo assim, bem feito ou que pena. Porque você sabia, sim, né, dos riscos que estavam ali. Exatamente. Então, foi perdendo. Fui perdendo. E aí? Até que chegou um dia que ficou marcado na minha vida. Que eu cheguei no fundo do poço dessas apostas. Ao nível de eu não ter R$5 na conta para poder comprar uma bolacha. E tudo aquilo que tinha dentro de mim, né? Tristeza, que foi desencadeando. Porque às vezes você pensa, poxa, eu vou ganhar. E como o senhor falou, você acaba perdendo. E nesse dia eu lembro como se fosse ontem, que eu não tinha dinheiro. E eu pedi para um cliente, rapaz, você consegue me mandar um dinheiro? Só que, por outro lado, eu não queria falar para ele que era para sustentar o vício.
Eu falei, eu preciso de dinheiro para poder resolver tal situação. E aí ele me enviou o dinheiro. E naquele dia, claro, eu já estava vindo no Força Jovem. E foi como se Deus falasse claramente comigo, rapaz, você vai me trocar por isso, rapaz? E ali, no fundo do posto, chorando, muito triste, eu falei, Deus, eu não quero mais isso para mim. Não quero. E aí foi quando eu falei, rapaz, tô te devolvendo esse dinheiro de volta. Eu não quero mais isso para minha vida. E foi quando começou a mudar. Você não só o vício, mas você ainda ia enganar. Você estava mentindo, né? Sim, Senhor. Mentira, engano, tudo por causa do vício. Pegava um dinheirinho daqui, um dinheiro dali, mas tudo isso para poder sustentar. Então ali foi quando você virou a chave. O fundo do poço, exatamente. Quando o próprio Deus falou comigo. E aí? E aí foi quando mudou. Quando muda a mente, muda tudo, né? E aí eu comecei a ir pro Força Jovem com o intuito de cuidar da minha alma. Porque eu estava indo, mas não estava me ajudando em nada. Até que, depois desse passo a passo, eu comecei a mudar, comecei a pedir pro obreiro, como que eu posso fazer? Eu não quero mais ser isso, não quero mais fazer assim. Ele falou, rapaz, você precisa fazer isso, precisa liberar isso, precisa perdoar, entendeu? Precisa se entregar para Jesus. E demorou bastante tempo. Mas eu decidi me entregar para Jesus. E aquele vazio que eu tentava me preencher lá no mundo, em um certo dia, foi 14 de março de 2023, aquele vazio foi preenchido. Mas só foi preenchido porque eu fui muito sincero. E reconheci a minha real condição, como eu estava e que eu precisava mudar. Foi nesse dia que você recebeu o Espírito Santo? Sim, Senhor. Foi nesse dia que aquele vazio que eu tentava preencher com tudo, com menina e até no Força Jovem, o vazio. Aquele dia foi preenchido. Então, mais ou menos 1 ano e meio, né? Foi mais ou menos 1 ano e meio. O que mudou em você? O que mudou foi aquilo que antes eu fazia e não conseguia vencer. Aquilo ali tinha um domínio sobre a minha vida. E até que quem hoje tem o domínio da minha vida é o Espírito Santo. É a vontade de Deus, é a palavra. Então hoje livre de tudo isso. Livre de pornografia, maconha. Legal. Hoje você está sozinho. Você participa do Força Jovem onde? Hoje eu participo do Força Jovem lá na sede de Vila Formosa. Vila Formosa. Na Zona Leste. Qual o dia e o horário do encontro? O dia é domingo, 4 horas da tarde. O endereço é Rua Argonautas, 25. Argonautas? Rua Argonautas, 25. Então, tá aí. 2 jovens que tinham tudo para dar errado. Ela tentou se matar, ele se afundando nos vícios. E graças a Deus deram a volta por cima. E você também é o nosso convidado. Você que é jovem, tem aí, a partir dos seus 15 anos de idade, você quer encontrar uma galera legal, que não falta é coisa para você fazer, você tem talento. Se você não tiver talento, a gente vai mostrar o talento que você pensa que você não tem. Porque todo mundo tem, né? Não para todas as coisas, mas para alguma coisa você tem, o seu talento vai ser usado de uma forma produtiva para fazer bem às outras pessoas. Inclusive, a Evelyn falou de esporte, você gosta de jogar... Gostava ou gosta? Vôlei? Eu gosto. Vôlei, quem mais? Futebol, vôlei. Futebol também? Joga tudo. Inclusive, a gente vai ter as Olimpíadas agora em novembro, a Olimpíadas 2024. Tivemos em 2023, com várias modalidades. Foi final de semana inteiro, só de esporte, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo ali, em vários locais, ali no Centro Olímpico, ali perto do Ibirapuera. E foi muito, muito legal. A gente teve futebol, basquete, vôlei, que mais? Natação, atletismo, jiu-jitsu, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, foram 8 equipes representando 8 áreas aqui de São Paulo, com time masculino, feminino. A gente teve depois as premiações, medalha para todo mundo, e vai acontecer agora em novembro também. Então, se você gosta de esporte, como a Evelyn gosta, então procura o Força Jovem mais próximo de você, fala assim, olha, eu quero participar, eu quero competir lá, como é que eu faço? E eles vão fazendo a triagem, né? Para você integrar o time que vai defender aquela área, você tem que ser bom, você tem que ser boa, senão você não vai não. Senão eles não vão deixar você entrar não. Mas você pode treinar, pode praticar, porque é a guerra, né, Letícia? É isso mesmo. Letícia está aqui por detrás das câmeras. Você fez o quê? Vôlei? E a gente ganhou, viu? Ela jogou vôlei, ela está aqui de trás das câmeras. Ela jogou vôlei pelo Templo Salomão, ganharam o vôlei. Então, tudo vai acontecer novamente agora em novembro, tá bom? E não só isso, mas muita coisa vem por aí. Então, vem pro Força Jovem, você não vai perder nada, você vai ganhar. Tá ok? Evelyn, Gustavo, obrigado. Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Se quiser saber mais sobre a gente, Força Jovem Universal.com. Estamos mais juntos do que nunca.